Boa noite, Rogério. Para o torcedor, um momento de dar uma resposta para o Remo do que aconteceu lá no Brasileiro. Mas o que acabou vendo aqui foi algo semelhante, né? O que é que a gente pode falar, Rogério, de postura, de ambição, de luta desse grupo, quando em alguns momentos a gente pensa que o Bahia vai alavancar e acontece novamente o que aconteceu aqui hoje? Bom, primeiro, a gente não há como dar uma explicação para o torcedor. Nós falhamos no dia de hoje, eu acho que esse é o principal. Eu acho que o time, quando joga contra times com linha baixa, tem que construir o capricho. Nós tivemos bons momentos durante o jogo em construção, por dentro, com oportunidades de fazer gol, com oportunidades de colocar à frente, até antes do primeiro do erro na saída de jogo que propiciou o segundo gol. Os dois começos de tempo muito bom, criando oportunidades, jogo por dentro construído, mas infelizmente cometemos, os dois gols saem de erros de passe, erramos alguns passes. E esse jogo que a gente faz contra times que jogam em linha baixa com velocidade, ele requer um ajuste fino importante na hora de acertar os passes. E hoje nós deixamos a desejar nesse sentido de construção, e nem culpo o jogador, é um estilo de jogo que eu escolhi, a responsabilidade ela é sempre minha. Eu não vejo os jogadores com falta de vontade, com falta de dedicação. Eu acho que quando o jogo fluiu, nós não conseguimos executar. Começamos muito bem com, 3 minutos, com 2 oportunidades claras de gol. No segundo tempo, com 3 minutos, 2 oportunidades claras de gol. Nós temos essa dificuldade de fazer gols. É algo que infelizmente a gente, mesmo com o passar do tempo, tem uma dificuldade em corrigir isso no número de gols prós. E para isso requer que você não cometa erros grandes em construção de jogo. E infelizmente nós cometemos, mas isso é uma responsabilidade minha, não é dos jogadores. Quando começam as trocas, muda-se também o padrão de jogo, mas o adversário não muda porque ele está com a vantagem no placar e fica lá embaixo, né? Eu quero dizer só que, por exemplo, o Eric é diferente do Caio numa construção, o William é diferente do Everaldo para uma parede, né? E infelizmente nós cometemos erros e pagamos com um resultado que foi péssimo para a gente. Ainda tem o segundo jogo, nós temos que, eu acho que é possível, é difícil, claro que o terceiro gol nos coloca numa situação de 2 de diferença, muito difícil, mas não é impossível da gente encaixar um jogo e nós queremos muito estar na próxima fase. E eu acho que é o momento mais delicado, mais difícil pós-Atlético Mineiro 2023. Nós não havíamos perdido 2 jogos seguidos no ano, nós já vamos entrar em maio e nós no máximo que aconteceu foi uma derrota e uma recuperação rápida. Hoje se encontra num momento difícil, porque o espaçamento agora é muito curto, mas está sendo grande dos jogos. Nós estamos só em 2 competições, precisávamos dar uma resposta e no dia de hoje nós falhamos conosco, falhamos com o torcedor. É um dia extremamente triste, momento delicado da temporada que nós vamos ter que tentar, a curto prazo, sábado, com 60 e poucas horas, tentar vencer o Santos de qualquer maneira. E ter esses 8, 9 dias, a partir de segunda-feira, tentar revitalizar tanto parte física quanto a melhoria no acerto de passes em construção de jogo, para que a gente possa continuar sendo dono da bola, sendo dono do jogo, mas conseguindo mais finalizações, melhores finalizações, né? No dia de hoje, a responsabilidade ela é total minha, não é nem dos jogadores. Não tenho como reclamar por parte de má vontade, de displicência. Não, erros sim, isso sim, de construção de passes sim, mas é um estilo de jogo que a gente adota desde o começo do ano, mas a responsabilidade, logicamente, é totalmente minha. Eu até pedi para os jogadores, eles também não queriam, não ficam, estão desconfortáveis, logicamente, então eu pedi até para que eles fossem embora e que eu atendesse somente vocês no dia de hoje. Boa noite, Rogério. A equipe começou bem, como você falou, nos 2 inícios de tempo, primeiro e segundo tempo, começou com boas finalizações, trave e finalização para a defesa de goleiro, mas durante a partida, durante o prosseguimento da partida, houve muita posse de bola, mas pouca efetividade da equipe, muitos passes laterais, a gente conseguiu observar o Bahia. Então, isso se dá. Por que isso se dá, esses passes laterais, é o momento do jogo e também teve alguns jogadores mais abaixo. Para contextualizar rapidamente, o Bahia teve 12 finalizações, 2 ou 3 no alvo de fato, uma com o Everaldo passou bem próximo, outra na trave com o Nico, não contabiliza, mas foram finalizações no alvo. E já o Remo foi mais efetivo, teve 9 finalizações, 3 gols, 5 no alvo e somente uma fora. Bom, com relação ao número de finalizações, eu achei realmente pouca pelo volume de jogo que nós tivemos.
O Remo veio para marcar individual, meio campo, obviamente, ou sobra um terceiro zagueiro para a construção, ou após o salto no terceiro zagueiro, nós temos que encontrar esse passe para Caio. Tentamos muito com o William trazer essa flutuação para que houvesse as infiltrações, existiu até, faltaram alguns passes, Caio acertou muitos passes, que escapou um pouquinho para fora, houve uma intervenção no parte final, um pezinho ali que tira essa bola entre linhas. Contra-atacar quando você tem velocidade, você, em tese, se o time adversário não conseguir achar o tom realmente do jogo, eu acho que aquela chuva forte que caiu também deixou o gramado um pouquinho mais pesado, um pouquinho mais difícil para quem constrói, mais fácil para quem marca, não é uma desculpa, é só uma constatação da dificuldade com a chuva do dia inteiro do gramado. Faltou precisão dos passes, eu acho que nós tentamos rodar bastante essa bola para achar esse homem livre para jogar, mas fomos pouco efetivos. Tivemos muito mais posse, mas pouca finalização perto de outros jogos, até que o volume de posse ele é menor do que hoje. Então, infelizmente, hoje nós, tecnicamente, nós fomos abaixo do nosso padrão, nós não conseguimos conectar as bolas finais, aí, o passe final, para que a gente criasse mais situações que desse trabalho ao adversário. Boa noite, e contamos também, eu acho que com azar no início dos dois tempos, onde nós podíamos ter feito gols, pular da frente. No 1-1 teve aquele lance, acho que do Everaldo sozinho na linha da pequena área, uma bola passa muito perto da trave. Eu sei que não é talvez o suficiente para a gente ter um poder de convencimento, mas foram boas oportunidades criadas, onde nós podíamos estar à frente e quem sabe mudar o panorama do jogo, tentar não se expor tanto. E infelizmente ainda erramos na construção, passes simples que ocasionaram os lances de gol para o Remo. Bom, boa noite, Rogério. A gente sabe que, mesmo sem assistir os treinos, mas a gente sabe que o time faz muitos treinamentos, principalmente táticos e de fundamentos. Sim. Como explicar esse número de gols perdidos do Bahia com jogadores de qualidade? Falta qualidade na hora de colocar a bola para dentro ou é nervosismo, precipitação? Como é que você analisa isso aí? Olha, eu tento sempre desenvolver quase todos os dias com o Everaldo, com o William, com o Del, com os pontas, tentando cada dia finalizar mais. Eu sempre falo para vocês que é uma deficiência que a gente tem, por isso tenta incentivar, né, o próprio Leandro com o Eric muito para se adaptar a essa função, já que Nico foi deslocado para a direita em alguns jogos, para a construção. Agora, ali no momento do jogo é muito pessoal, né? São escolhas, lógico, no treino você, em tese, quando eu trabalho com eles, né, eu coloco os bonecos, todas as oposições, lógico também muito treino com linha defensiva, com oposição. No treino as coisas em tese fluem mais fáceis. No jogo depende da tua calma, depende do teu estado de espírito, da tua confiança até que você tem, daquela relação estádio-atleta. Eu acho que isso influencia muito, né? Mas a verdade é que nós estamos tendo uma dificuldade maior do que em outros momentos para fazer gols. Em outros momentos nós fazíamos aqui em casa 3, 4 gols, mesmo não criando tantas oportunidades claras, né? Eu acho que é muito da confiança, muito do momento, dessa atmosfera que se cria. Às vezes o jogador, alguns perderam um pouco de confiança desde daquela eliminação contra o Higgins, né? Eu acho que você vê que é um ataque de 15 gols em Campeonato Brasileiro, é muito pouco, né? Em volume é um bom ataque, mas em finalizações corretas, mesmo, enfim, colocar a bola para o fundo da rede, é uma média abaixo de 1,5 gols por jogo. Realmente nós estamos sofrendo, acho que um pouco de falta de confiança nesse momento. Rogério, no segundo tempo, o torcedor do Bahia, ele fez um olé quando o Remo tocou a bola, né, ali no final do jogo. Você acha justo que o torcedor se posicione dessa forma, dentro da Arena Fonte Nova, gritando um olé para o time adversário? E se isso pode impactar negativamente seus atletas para o jogo de sábado contra o Santos? Olha, quem sou eu para o torcedor? Ele é uma manifestação pura do que ele sente naquele momento, né? O torcedor quer ver seu time ganhando. Eu falo sempre para eles, né, que
que o torcedor ele gosta daqueles caras que dão resultado para ele. Ele quer sempre estar ganhando, principalmente jogos dentro de casa, onde ele vem. Nós não podemos reclamar de presença de público num dia chuvoso, de bastante gente no dia de hoje. 30 mil, normalmente é isso, né, no mínimo 28, 30 mil pessoas nos públicos mais baixos. Se eu disser para você que não influencia para o atleta, eu vou estar mentindo. Mas eu também não posso tirar o que o torcedor tem de manifestação naquele momento, né? Então, para o torcedor é difícil, para os jogadores também é muito difícil. Para mim, vir aqui, gostaria de estar vindo aqui dar uma entrevista depois de um primeiro resultado positivo e indo brigar o segundo jogo numa situação favorável, né? Vamos ter que brigar o segundo jogo numa situação bastante desfavorável. Vamos ter acho que pode sim influenciar, claro, no sentido de torcida para o jogo do Santos. Agora nós vamos ter que ser psicologicamente mais forte do que qualquer situação criada e vamos ter que arrancar a vitória de qualquer maneira, arrancar o triunfo de qualquer maneira contra o Santos para poder talvez ter um tempo maior para trabalhar algumas coisas que no momento não vem dando certo. Acho que precisamos da confiança. Não sei se nós vamos ter essa confiança, logicamente, né, do torcedor, mas completamente compreensível. Eu só posso lamentar e torcer para que a gente consiga fazer uma apresentação melhor, que as bolas que deram na trave no começo do jogo, que o goleiro defendeu no começo do jogo, que a gente consiga ter a calma que hoje não teve para criar a vantagem no sábado, para estancar esse momento de desconfiança de curto prazo e depois tentar crescer na semana que tem livre antes do jogo do São Paulo, lá em São Paulo. Rogério, boa noite. Você citou alguns erros de passe do Bahia hoje, e eu queria saber do Caio Alexandre, que é um jogador que costuma receber essa primeira bola para distribuir o jogo, e que hoje a gente viu, por parte dos zagueiros e dos laterais, alguns gestos, né, gesticulações, pedindo para o Caio se movimentar um pouco mais. Algumas vezes ele estava um pouco à frente do Everton Ribeiro. Queria saber de você se você acha que isso acabou sobrecarregando o Everton Ribeiro de ter que voltar um pouco mais para buscar essa bola para distribuir, e a que você atribui a essa fase do Caio um pouco abaixo desde que ele voltou de lesão. Eu não vejo. Nós jogamos um 5 contra 4 na construção, eles marcavam hora com 3, hora com 2, um baixando no Caio, saltando do Caio para ir no David, e o ponta do lado esquerdo com o outro jogador pela direita, praticamente com o Santi e com o Nico, né? Jajá, como é o nome dele? Jajá, né? Jajá com a velocidade em cima do Nico. E era sempre com o Juba entrando por dentro, no 5v4. Nós demoramos talvez um pouco para conectar os passes fora dentro, para sair dessa primeira marcação. Muitas vezes eles baixaram as linhas e coube ao David fazer essa construção, achar os passes, né? A única coisa é que nós não fomos tão precisos. Sobre o Caio é talentosíssimo, ele é o nosso jogador. Logicamente ele não dá o poder de marcação que um Nico dá, que outros jogadores dão, mas ele é um cara para um jogo que um time, a gente sabe, né, previamente, que é um time que vem jogar para se defender e contra-atacar. Ele passa a ser uma peça muito importante de criação. Os espaços são reduzidos, logicamente. Eu acho que, como eu te falei, o campo bem encharcado dificulta um pouquinho mais. Ele achou passes quase perfeitos que foram cortados ou escapou linha de fundo por muito pouco. Fisicamente, eu acho que ele pode evoluir, ainda tem margem para crescer. Eu acho que aquela lesão, ele chegou aqui em 2024 para 2025 muito bem na pré-temporada, foi um ano fantástico dele. Agora, nesse momento, ele está um pouco abaixo. Mas para jogos dentro de casa, nós temos que, para times que vêm com todo praticamente individualizado no meio, ele é um jogador que cria muita vantagem. Você vê que depois que ele sai, a gente não consegue ter essa mesma criação. Sofre, né? Porque o Eric é um jogador de outra característica. Dá um pouco mais de sustentação e força no meio campo, ataque ao espaço dentro da área, quando ele vem como segundo homem, né? Vem Everton, vem ele por trás para atacar. Mas o Caio, ele é único praticamente no nosso time nesse sentido de qualidade. Eu acho que a saída dele pelo cansaço dificulta mais ainda o tipo de jogo que a gente tenta fazer. Boa noite, Rogério. Além dos gritos de olé durante a partida, o torcedor protestou muito no final do jogo, chamando o time de pipoqueiro. E uma das maiores reclamações que a gente ouve nas arquibancadas é que o Bahia costuma pecar muito em jogos decisivos. Por que você acha que isso acontece, isso realmente acontece, isso Bahia... qual é a sua visão sobre o desempenho do Bahia quando tem que decidir os jogos? Bom, se eu disser para você que não acontece, eu estou indo contra algo que, logicamente, tem jogos que são muito grandes, contra times
de muito boa qualidade e você vai jogar, por exemplo, dou um exemplo do Fluminense, última rodada do Campeonato Brasileiro. Nós não conseguimos a classificação direta. Desculpa, e fomos para a pré-Libertadores. Mas é um jogo difícil de ser jogado no Maracanã contra uma equipe que tem potencial. Hoje o Remo, dentro das suas características de jogo, jogou bem e tudo, mas infelizmente nós nem sempre estamos conseguindo resultados. Às vezes conseguimos dentro do ponto corrido, principalmente, né? Ou conseguimos, como foi em 24, eliminar o Botafogo, que era até então líder do campeonato, eliminamos o Botafogo na Copa do Brasil, caímos para o Flamengo depois, se eu não me engano, logo em seguida. Mas se eu disser para você que nós estamos apresentando resultados em jogos de mata-mata, nós estamos apresentando resultados inferiores a normalmente jogos de campeonatos de pontos corridos. Boa noite, Rogério. Léo Souza, da TV Band. No jargão do futebol, qual o tamanho dessa montanha, entre aspas, que o Bahia vai ter que escalar no jogo de volta, tendo que vencer por 3 gols de diferença ou por 2 para levar para os pênaltis, para evitar uma segunda eliminação precoce em mata-mata na temporada? Grande, sem dúvida. Você 2 gols de diferença em Copa do Brasil, com decisão fora de casa, é um caminho grande a ser percorrido. Vai depender muito da nossa postura, das chances que a gente tiver de concluí-las com gol, fazer um gol rápido, fazer um gol num primeiro tempo, colocar essa vantagem, diminuir essa vantagem para um gol. E nós vamos ter que ir lá jogar como se fosse um jogo dentro de casa. Vamos correr os mesmos riscos de hoje, tá? Eles vão baixar as linhas da mesma maneira. Talvez marque um pouquinho mais alto por ser fora de casa, como marcaram um pouco mais alto no jogo do 4-1, onde nós saímos na frente e não tivemos capacidade de saber jogar com esse resultado. Agora, é um jogo, eu acho que de características parecidas. O Remo é uma equipe que caracteriza bem força de marcação e contra-ataque. O Bahia vai ter que ser o dono do jogo e vai ter que construir. Vai correr os mesmos riscos. Se, dentro das oportunidades criadas, tiver felicidade, tiver capacidade de concluir a gol e se colocar numa posição de diminuir essa diferença do terceiro gol que acabou, nós vamos ter mais chances. Caso contrário, se nós criarmos as oportunidades e continuarmos desperdiçando, cada minuto passando, é um time que vai cansando um pouco mais para construir, dá sempre mais trabalho que destruir. Uma carreira para construir dá muito trabalho e você perde ela rápido. Uma reputação para você construir demora anos, mas para se perder demora instantes, segundos. Então, nós vamos ter que caminhar uma montanha alta, longa. Primeiro a espera, muito grande, mas eu acho que nós temos que tentar estancar a sangria no sábado. Esse é o ponto principal, para ter tempo para trabalhar e aí sim tentar reverter esse resultado de Copa do Brasil que se encontra numa situação mais difícil. Boa noite, professor. Aproveitar esse seu final de resposta. São 6 anos que o Bahia não perde um jogo de estreia da Copa do Brasil, são 2 derrotas consecutivas em casa e pouco tempo de treino até sábado para o jogo do Santos. Como driblar essa situação, neutralizar esses problemas para chegar aqui, fazer as pazes com o torcedor de repente e vencer numa Série A que é importante para o Bahia? Bom, não há tempo para neutralizar problemas. Vamos ter que analisar o condicionamento físico de cada um. Tem também julgamento na sexta-feira, no caso do David, né, por exemplo. E analisar a parte física de cada atleta, se vale a pena o risco desse espaçamento tão pequeno de tempo ou se nós vamos trocar peças. Eu só sei que nós temos que dar uma resposta imediata para a gente continuar na parte de cima do Campeonato Brasileiro, para a gente chegar a 23 pontos no Campeonato Brasileiro, que seria muito importante. Agora, neutralizar, dizer que você vai trabalhar... Não, nós temos que recuperar os jogadores, a parte mental, principalmente dos jogadores, que sai abalada diante de vaias, já no final do primeiro tempo, inclusive. Quando o jogo está 1-1, a gente reage no jogo e já sai sobre vaias, acaba sobre mais vaias. Nós vamos ter que tentar reaver essa parte anímica e mental dos jogadores nesse curto espaço de tempo. Boa noite, Rogério. Erros pontuais aconteceram na eliminação do Bahia contra o Higgins, né? Um gesto técnico ali que aconteceu. Em Belém, contra esse mesmo Remo, o Bahia teve um apagão na partida e acabou tomando empate, depois a virada. E o placar dilatado que acabou acontecendo. Hoje o Bahia tomou o primeiro gol, era melhor no jogo, e no segundo e terceiro gols aconteceram erros de gestos técnicos que fizeram com que o Bahia perdesse a partida. Você chegou a dizer em outras coletivas que times que querem conquistar grandes objetivos na temporada não podem
se dá o luxo de desligar. Você acha que foi o que aconteceu hoje? Acha que essa falta de concentração impede o Bahia de alçar voos maiores? Honestamente, eu acho que aquele jogo do Remo, eu dei uma entrevista falando exatamente sobre isso e nós desligamos. Faltava 13 segundos para acabar o jogo, quando o Jean chuta uma bola para frente, o Pulga sai, não precisava nem sair correndo. A bola, se o Pulga não sai na pressão, o jogador, não, acho que era o Marlon, deu um passe por cima para o jogador, e daí saiu o cruzamento. O Eric entra na área para tirar a bola na frente do Roman, se não me engano, não fica ninguém no rebote. E é uma série de desacertos. Mas do momento do nosso gol, nós apagamos. Hoje eu não vejo como um apagão, mas vejo uma equipe que quer chegar longe, não pode ter erros técnicos, uma equipe que se você olhar, está sempre ali nos 500, 600 passes. Ele precisa, não tem campo, ele precisa achar. E infelizmente eu não vi direito, mas bem a hora que eu virei de costas, a bola estava no pé do Léo. E quando eu volto a olhar para o campo, ela já está no meio do caminho. Não sei, mas eu acho que tinham outras situações. O próprio Santos também tenta um passe ali para chegar acho que era no Sanabria, que estava aberto, né? E acaba errando. O que eu não posso condenar? Eu incentivo meus jogadores a jogar. Eu não posso condená-los. Agora, se a gente cometer erros que são maiores, a penalização ela também vai ser grande. Boa noite, Rogério. Essa é a primeira vez que o Bahia perde 2 jogos dentro de casa seguidos desde o final de 24. No ano passado não aconteceu isso. O último jogo que nós perdemos foi contra o Flamengo fora. Não, claro, mas considerando os jogos dentro de casa, o último jogo foi o... do Palmeiras? Exatamente. Tá, desculpa. Você citou que esse problema das vaias e do olé dificulta o moral do time, o moral dos jogadores. Você acha que... E você também falou sobre perder 2 jogos seguidos, que também não tinha acontecido nesse ano. O que você acha que aconteceu para a Fonte Nova ter deixado de ser... Você acha que deixou de ser uma Fortaleza que era antes? Eu acho que, assim... O torcedor ele é emotivo e vive o jogo. Se existe uma culpa, não é o torcedor, é nossa de não conseguir produzir. Nesse momento, nós não estamos produzindo o suficiente. E o torcedor ele tem a sua manifestação. Eu digo só que entre vaias e aplausos, ou vaias e o silêncio, logicamente sempre vaias prejudicam. Eu não estou dizendo que nós estamos fazendo mais do que... Aí é uma questão de reação, de momento, é normal. Eu acho que nós precisamos mudar mais subterfúgios para que o torcedor esteja mais feliz, que aplauda durante os momentos difíceis do jogo, e até nos momentos de reação, por exemplo, que foi um gol rápido, né? Nós sofremos o gol, deu 2 minutos, acho que nós fizemos o gol, né? 3 minutos nós fizemos o gol, né? Mas eu entendo, é uma manifestação sempre pública. Eu acho que nós precisamos melhorar. Nós caímos de produção em jogos de casa, da mesma maneira que nós elevamos a produção em jogos fora de casa. Em aproveitamento. Infelizmente, nesse ano, apesar de não ser um jogo de campeonato brasileiro esse aqui, nós estamos sofrendo um pouco mais para jogar dentro de casa, mas não é a culpa do torcedor. Sim, nós que talvez não estamos apresentando um volume de jogo, chances de gols condizentes àquilo que o torcedor espera. Boa noite.